Só lembrando que eu acho que isso foi usado até como, pra mim, de verdade, eu acredito fortemente que o que aconteceu, apesar de que teve uma tentativa de golpe, aquilo lá foi uma punição exemplar para que o povo não se manifeste mais contra o governo. Eu não sei se vocês têm a sensação que eu tenho, a galera de que foi presa no Rio de Janeiro. se você se mobilizar para fazer qualquer ação, você pode ir preso por 14, 15 anos hoje. Não, mas... Você não acha que isso foi uma forma de enfraquecer, já prevendo uma outra ação popular contra uma manifestação qualquer que seja? Não, aquilo foi uma tentativa de golpe, né, Robertinho? Não tem nada a ver com manifestação popular aquilo. Você acha que aquilo lá não intimidou a galera de forma geral? Não, aquilo lá é um recado que você não pode dar um golpe de Estado. É porque, de novo, se teve então, né, porque tem já um julgado que teve uma tentativa de golpe e tudo mais, cadê os líderes disso? Porque lá embaixo preso tem um monte de gente que eu não acredito que conversou, sabe? Aquela galera lá que tava lá na praça lá, quebrando, que subiu lá, que pichou o trem de batom, o cara que tava com uma sacolinha. Essa galera não conversou, sei lá, com um general, não teve uma articulação com essa galera. Essa galera tava lá de alguma forma sem saber. Eu acredito fielmente nisso, tá? Querendo alguma movimentação talvez do exército, alguma coisa assim, mas sem organização nenhuma. Mas era nenhuma. Massa de manobra, né? Isso, massa de manobra. Mas quem garante que o cara que vai estar na próxima manifestação não é também massa? Nunca foi preso na Paulista. Nunca foi preso na Paulista. O pessoal gosta muito de falar isso da Débora do batom. Pega um batom agora, vai lá na Praça dos Três Poderes, escreve a mesma coisa na estátua lá da Justiça. Você não vai ficar 17 anos preso. Você vai ser preso por pichação, por... Não vai ser preso tentativa de golpe de Estado. Cesta básica, aquilo é um contexto, cara. Eu creio assim. É porque eu não vi ninguém eles estão tirando o Bolsonaro preso. Cadê os caras que articulou essa merda então? Não, de novo sobrou só pros pititim? Nesse ponto eu concordo contigo. Eu acho que eu concordo com o Cobori que lá é massa de manobra. Eu concordo 100%. E eu acredito que aquela turma lá tem que ser responsabilizada na medida dos seus atos. Porque lá ninguém era inocente. Eles podiam talvez não ter a dimensão do crime que eles estavam cometendo. Eu acredito, é isso. Mas a pessoa não pode ser inocentada por não saber da dimensão do seu crime. Tá? Então quando a galera fala, mas a Débora foi condenada porque escreveu de batom numa estátua. Não foi por isso. Tá dentro de um contexto, como o Cobori muito bem explicou aqui. Agora eu também concordo contigo. Eu acredito que talvez a gente tenha penas excessivas para aquela turma, tá? Enquanto que os financiadores disso tudo não tem ninguém preso. É esses caras que eu quero, entendeu? Então só isso. Também. Se esse de baixo tá preso, é porque alguém comandou essa ação. Cadê essa galera? Se isso não tem esse culpado aqui, como é que tem o outro? Tem que prender os financiadores principalmente. Que seja. Os acampamentos ali não funcionavam sozinho, né? Claro. E a semana ainda saiu vídeo deles mostrando que o próprio exército, com equipamento do exército, com gente, com militares, preparando os terrenos onde iam ser construídos os acampamentos. Quer dizer, não é uma questão apenas de conivência. Tava legal, assim, não tô fazendo nada de errado. Não. Assim, eu acho eles assim, poderiam querer como alguma o Beto coisa, falou, mas ficar lá até então não era ninguém errado. pode, tem uma máxima na justiça, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Então eles sabiam que estavam fazendo coisa errada, só que eles achavam que tinha costa quente. É isso. Que o negócio ia dar certo. O problema é que deu errado, entendeu? Todos eles foram sabendo que estavam fazendo coisa errada, só que eles acharam que ia dar certo. Se realmente vingasse, o exército decretasse a GLO, não foi só tomasse, aquilo, então, né? Os caras ficaram semanas na porta de quartel pedindo pra dar um golpe, pedindo pro exército tomar o poder, sabe? Não foi só chegar lá na Praça dos Três Poderes e quebrar lá tudo, depredar o patrimônio, tudo. Isso não acontece. Porque isso já aconteceu várias vezes, é o que vocês falaram, já aconteceu várias vezes. Quando a gente vai pra rua, não acontece isso. Quando você vai lá pra Paulista pedir pra mudança, isso não... Ninguém é totalmente diferente. Depredar o patrimônio público a gente já viu diversas vezes no Brasil e é por isso que eu falo. Não tô falando que não teve uma coisa errada ali. Eu tô te falando que eu já vi isso acontecer diversas vezes e até então na população que tava lá, não tô falando que não teve uma liderança que usou essa galera. Eu tô falando que essa galera que foi usada não sabia o que tava fazendo. Sabe? Sabia, Robertinho. Eu tenho um monte de amigo que falou, cara, eu ia pra lá. E eu não ia pra lá porque falou assim, nossa, vamos fazer um golpe, alguém me comandou. Robertinho, todo mundo que invadiu a Praça dos Três Poderes e depredaram tudo aquilo ali, eles sabiam que estavam participando na tentativa de golpe de Estado.
não seja inocente, a pessoa achou que era uma festa da Selma. E Tava os lá, grupos? vai ter uma festa, um churrasco. Aguenta só aqui. mais um dia, ele tá vindo. Sexta-feira ele vem. Sexta-feira ele vem. Ele sabia Pô, sim, tinha, Robert. tinha Ele sabia, ordens, ele pô. sabia. Tinha ordens. É bem isso, eles acreditavam que tinha as costas quentes, porque eles estavam desde o início vendo o exército participar das articulações. O exército não foi apenas conivente, né? O exército ele estava atuando ativamente na construção daquele movimento. Então imagina uma pessoa que vai lá ficar na porta do quartel. Se ela sabe que os militares estão vindo ali, estão dando apoio, ajudaram a preparar o terreno, por que a pessoa não iria acreditar que os militares iriam ajudar? Entende? Tanto que depois eles culpam os militares por terem traído eles. Na hora do vamos ver, ficou só eles lá e todo mundo tirou o corpo fora. Foi isso, não foi então? E outra- Se realmente teve toda essa articulação, Sim, realmente foi isso. Mas eles O sabiam exército, então, talvez foi lá, Roberto, mal, o que a influenciou um gente tá monte falando de é o seguinte, gente as e depois largou pessoas- esses caras de boi de As piranha. pessoas foram inocentes, foram massa de manobra, mas elas sabiam que estavam participando num movimento de golpe de Estado. Elas sabiam. E devem ser responsabilizadas na medida das suas responsabilidades. Não, com certeza. Entendeu? Eu não acho que o cara que vai lá e quebra um vidro, independente da movimentação, da manifestação que seja, foi lá, pôs fogo num... Esse cara tem que ser responsabilizado. Esse patrimônio é meu, de E alguma o problema, forma. Robertinho, Eu quero que ele é a pague. tipicidade do crime. Né? É aí que a tá. abolição É aí violenta que tá. do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, isso é tipificado na nossa Constituição Uhum. e as penas são duras. E esse foi o enquadramento dado na ação dessa turma. É diferente. Quando eu falo em botar o povo na rua, né? Eu não tô nem falando de processo revolucionário, não. Tô falando de uma coisa bem mais simples, tá? Tô falando dentro do próprio capitalismo, da própria democracia burguesa. Se a gente botar as pessoas na Paulista, a gente não tá botando as pessoas na Paulista dizendo pra elas que nós vamos acabar com o Estado. Não. É uma coisa parecida com o que o Gustavo Petro faz na Colômbia. Olha, eu tô mandando uma lei pro Congresso, o Congresso é de direita, ele não vai aprovar, então eu vou convocar um comício, eu vou lá, vou chamar o povo e vou dizer, olha, mandei tal coisa pro Congresso, o Congresso não aprovou, o Congresso tá contra o povo, eu vou explicar direitinho o que é e vou dizer, vamos se manifestar porque eu vou mandar de novo pro Congresso. Aí as pessoas não estão indo lá pedir golpe de Estado. Aí as pessoas estão indo lá pedir o quê? Que o Congresso aprove determinada medida. Eu não vejo isso como crime. Onde é que está escrito na Constituição que as pessoas não podem se manifestar em favor de medida A, B ou C que está tramitando no Congresso? Isso, para mim, é o oposto do que é antidemocrático. É o contrário. Isso é uma expressão de democracia popular. Pô, o povo está na rua pedindo para que tal lei seja aprovada. Qual o problema disso? Então, o que eu estou dizendo é que um caminho seria a gente ter uma política que passasse a fazer política dessa maneira. Claro, isso tem consequência. A gente não é criança aqui. Se amanhã o Lula começar a fazer isso, vai haver uma reação muito forte da direita organizada. Porque muda o jogo político que é jogado até então. O que eu tenho defendido é, nós temos que assumir esse risco. Nós temos que partir para esse enfrentamento. Mesmo sabendo que a reação vai ser dura, a gente tem que fazer isso. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ficar amarrados nesse sistema que, na minha avaliação, ele é despolitizante. O que o governo do PT faz normalmente? Ele parte para uma politização concentrada na eleição. A politização do PT, ela não é um projeto de nação, ela é um projeto eleitoral. Acabou a eleição, não vamos politizar. Porque há uma necessidade de não politizar, por quê? Porque o governo do PT vai ter que pegar metade do Centrão e botar nos ministérios, vai ter que atender um monte de medida do Centrão, que na verdade é a direita. Se a politização é permanente e crescente, como é que o governo vai botar aqueles que ele diz na eleição que são os inimigos no próprio governo? Então acabou a eleição, acabou a politização. Agora nós vamos governar com os eleitos. Isso é a política oficial do governo Lula desde o primeiro mandato.